Filipenses é uma carta muito especial para o apóstolo Paulo. Filipenses é uma carta que ele escreve a amigos. Filipenses escreve uma carta a pessoas muito queridas. E quando o reverendo Everaldo disse para me pregar também pela parte da manhã, eu falei assim, eu não posso pregar em outro texto a não ser na carta de Paulo aos Filipenses, porque eu vou pregar para irmãos muito queridos. Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11, que diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, sempre fazendo com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Pai, fala o nosso coração, através desta porção da Tua palavra que foi lida. Pedimos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para os irmãos e irmãs, esta carta é uma carta muito especial para o apóstolo Paulo. Ele fala para pessoas que ele tinha no coração uma saudade, ele tinha no coração uma gratidão, ele tinha no seu coração o reconhecimento, ele tinha no seu coração a lembrança saudosa, querida desta igreja. E quando fala de igreja, ele fala de pessoas. Ele fala de pessoas, ele não está falando aqui de uma denominação, ele não está falando aqui de uma instituição, mas ele está falando aqui de pessoas. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, e ele traz uma mensagem muito graciosa ao meu e ao seu coração, porque o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para escrever uma carta aqui, e ser uma carta em que ele poderia escrever aqui as suas lamentações. Apóstolo Paulo podia escrever um livro, assim como Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias. Apóstolo Paulo podia escrever aqui uma Lamentações de um apóstolo. Participando de algumas reuniões de pastores, eu tenho notado, percebido, principalmente lá no Espírito Santo, onde estou pastoreando, que há encontros que falam sobre a sofrência do ministério, a penúria do ministério, falando das crises. E muitos hoje, a gente tem visto ultimamente, que muitos pastores têm ido até o ponto final da vida, tirando a sua própria vida. Mas quando o apóstolo Paulo fala de ministério, ele não fala de uma sofrência de ministério. Apóstolo Paulo, quando ele fala de ministério, ele fala das lutas do ministério, sim, porque ele é humano. Ele fala das lutas da vida que nós enfrentamos, e não só no ministério, mas todos nós enfrentamos as lutas, as provações, as dificuldades da vida. E se eu pudesse aqui dar oportunidade para cada um falar das suas lutas, eu sei que muitos aqui teriam a oportunidade de falar das suas lutas. Mas quando o apóstolo Paulo fala das lutas no ministério, o apóstolo Paulo, ele fala de um contentamento diante de Deus. Esta carta, que era para ser uma carta de lamúria, uma carta de lamentação, uma carta até de murmuração, dizendo para Deus: Senhor, por quê?
Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz aqui uma carta de contentamento, uma carta de alegria, uma carta de saudosismo, uma carta de saudade, uma carta de amor. Ele fala de alegria. William Barclay, ele lista 10 razões nesta carta, quando vai falar a respeito de alegria. Ele lista 10 razões que o apóstolo Paulo teve para poder falar a respeito de alegria. E a primeira é a alegria cristã, a alegria da oração cristã. Ele vai dizer, fazendo sempre, capítulo 1, versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo tinha alegria em orar por esta igreja. Ele fala ainda mais, ele fala da alegria da proclamação, quando ele vai falar no versículo 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ele nos ensina, e ele me ensina muita coisa, porque se a gente deixar o nosso lado humano abater a gente, tomar conta da gente, todas as situações adversas que acontecem na nossa vida, elas tendem a nos entristecer naturalmente, mas muito mais do que isso, tende a enfraquecer a nossa fé. Apóstolo Paulo não. Apóstolo Paulo traz esta marca no seu ministério e na sua vida. Ele vai dizer desta alegria também, da alegria da fé, capítulo 1, versículo 25, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, alegria da fé, contentamento da fé. Ele vai dizer da alegria de ver os cristãos unidos, capítulo 1, versículo 18, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Alegria do apóstolo Paulo com esta igreja, de ver esta igreja alegre. Mais do que isso, apóstolo Paulo tinha alegria de viver o sofrimento de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Eu tive que enviar 2 missionários lá para Brotas de Macaúbas, e quando começamos a conhecer lá a região, fizemos um trabalho junto aos quilombolas, e eu conheci um dos missionários, um missionário chamado Jefferson. Fui na casa do missionário, e eu conheci uma pessoa que tinha esse contentamento, essa alegria, e começamos a compartilhar o ministério, e ele falando do ministério com alegria no seu coração. E quando nós fomos a Brotas pela segunda vez, eu convidei, falei assim, Jefferson, quer conhecer um local onde talvez Deus possa te usar? Ele falou assim, quero conhecer. E fomos a Brotas de Macaúbas. Ele conheceu a região. Ele falou assim, pastor, eu preciso orar e dar resposta, preciso pensar e conversar com a minha família, porque é um lugar muito difícil, pastor. E ele pegou, depois em julho, foi com a esposa dele e as 2 filhas, passaram 15 dias em Brotas. Eles foram numa comunidade em Brotas, numa das comunidades. Brotas é uma cidade muito grande, mas grande geograficamente. Tem uma cidade, um lugar, um distrito de Brotas que fica a 120 quilômetros de Brotas, Cocal. E ele foi em Cocal. Chegou em Cocal, ele bateu palma numa casa, que ele foi fazer uma pesquisa de campo, e aí o senhor que o atendeu, ele perguntou o nome do senhor, o senhor falou, é Davidson. Aí ele falou assim, é Davidson? Então é gente boa.
Conheço um Davidson também, muito gente boa. E ele falou assim: Sr. Davidson, eu estou fazendo uma pesquisa. Eu disse: pois não, o senhor pode responder? Posso. Endereço, tal, filhos, casado, não, e tal, aquele monte de pesquisa. Religião. Aí ele botou presbiteriano. Aí ele parou assim: o senhor é presbiteriano? Assim, sou. Eu estou aqui há 15 anos nessa cidade, mas aqui não tem igreja presbiteriana e não tem igreja evangélica. A igreja evangélica mais próxima daqui fica a 80 quilômetros, igreja mundial, não sei lá das quantas. E eu junto o meu dinheiro do mês e o meu dinheiro para poder pagar R$80 a um táxi, para o táxi me levar até essa cidade, para que eu possa participar do culto do primeiro domingo, para poder tomar ceia com a minha família e para poder entregar o meu dízimo. E aí eu volto. Aí ele começou a chorar, o Jefferson. Aí ele chegou para o seu Davidson e disse: Seu Davidson, quero me apresentar agora direito. Meu nome é Jefferson e eu sou missionário. E eu estava aqui, estou fazendo pesquisa no campo, e a gente está pensando futuramente plantar uma igreja aqui em Cocal, na região, e eu estou aqui para poder Deus me responder se eu venho para cá ou não venho. E essa visita do Senhor foi determinante para a minha vinda para cá. Eu vou estar aqui a partir do próximo ano para poder pastorear aqui. Sabe, apóstolo Paulo, ele fala de sofrimento. Algumas pessoas olhavam lá na igreja, os presbíteros da minha igreja, eu disse: pastor, como é que o Jefferson vai morar naquela região? Eu levei parte do meu conselho lá em Brotas de Macaúbas para poder conhecer. Em julho agora nós vamos levar a igreja quase toda, com todas as igrejas consociadas. Vamos fazer uma grande caravana para Brotas de Macaúbas. Já tem aproximadamente uns 3 ônibus já previamente agendados. A pergunta dos presbíteros era: como é que ele vai morar em Brotas? Apóstolo Paulo, vivendo a situação dele, porque o mais importante para o apóstolo Paulo era a presença de Deus no coração dele. Às vezes a gente vive certos momentos, irmãos, que a gente olha e fala assim: puxa vida, onde é que está Deus? Mas a alegria do nosso coração é fundamentada não pelas coisas que o mundo pode oferecer a gente, mas é fundamentada pelas coisas que Deus nos dá e pela presença de Deus no nosso coração. Ele vai falar da alegria da hospitalidade cristã. Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 29, recebei-os, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como este. Vai falar de hospedagem, hospitalidade. Ele vai falar de alegria, estar em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Esta carta não fala só de gratidão. Quando eu olho para a Igreja das Américas, eu lembro de gratidão. Mas não é só de gratidão. Mas essa carta, ela vai falar ainda mais para a gente, que ela vai falar de uma igreja que ora. Motivação de Paulo para orar por esta igreja. Ele fala de alegria, ele fala de gratidão, mas ele fala também de oração. Ele vai dizer lá no versículo 9, quando ele vai dizer: e também faço esta oração. Qual é a oração que o apóstolo Paulo fazia para esta igreja? E a oração que eu faço para esta igreja, para a minha igreja, para a Igreja das Américas, de maneira muito especial, e a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina para a gente é que o amor aumente cada dia mais. Ele vai dizer que o vosso amor aumente mais e mais. E para o amor aumentar, é necessário que haja discernimento. Para o amor aumentar, é necessário que haja a origem deste amor que venha da parte de Deus, porque este amor é fruto desta presença de Deus no nosso coração. E quando a gente fala de amor, é um amor que vem de Deus e tem como objetivo de focar ao próximo, de viver a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele fala de um amor que tem que
viver de maneira muito clara, de maneira muito presente. Mas muito mais do que isso, ele vai falar no versículo 9: e também faça esta oração, não apenas que o vosso amor aumente mais e mais, mas ele vai dizer, em pleno conhecimento e toda percepção, em toda percepção. Então ele fala que o amor, ele tem que ser vivido não dentro de um amor em que a sociedade ela fala deste amor, um amor vazio, um amor sem sentido. É o amor que João vai dizer: olha, amemos não apenas de palavras, mas amemos de verdade, de sinceridade. E para poder viver este amor com toda a sua consciência, é necessário que haja discernimento. E para haver discernimento, é necessário que haja conhecimento da palavra de Deus. É necessário que haja uma ação do Espírito Santo de Deus no meu e no seu coração, trazendo no meu e no seu coração o entendimento da palavra, e mais do que o entendimento da palavra, o cumprimento desta palavra através das nossas ações. E para ter discernimento, é necessário disposição para muitas das vezes dizer não para nós mesmos. Dizer não para nós mesmos. É muito fácil dizer não para as pessoas, mas ele vai dizer que é muito mais difícil dizer não para nós mesmos. E em terceiro e último lugar, a oração dele é para que esta igreja produza muitos frutos. Versículo 10 e 11 ele vai dizer: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios de fruto de justiça. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente sabe que nós estamos ligados à videira que é Cristo Jesus, e nós temos a grande responsabilidade de dar frutos. Quando Gálatas vai falar de fruto, ele vai falar de fruto. Ele fala de gratidão, ele fala de mansidão, ele fala de domínio próprio, ele fala de muitos outros frutos, e ele usa no singular. Mas a nossa vida é uma vida para gerar frutos para a glória de Deus. A gente sabe que esses frutos, eles são conquistados a Deus e para a glória de Deus, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, através dos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós somos usados por Deus para frutificar, e todas as vezes que somos usados por Deus, nós frutificamos. E aqui, irmãos, apóstolo Paulo, ele traz esta grande lição para mim e para você. Ele fala da sua alegria, da alegria dele em ver esta igreja, em olhar para esta igreja e olhar para o testemunho desta igreja. Ele fala de gratidão. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Mas ele faz uma oração, e a oração é que esta igreja ela continue, que esta igreja não pare, que esta igreja não pare pelo caminho, mas que essa igreja seja ainda mais amorosa, que essa igreja seja ainda mais generosa, que esta igreja seja ainda mais graciosa, que esta igreja seja ainda mais frutífera, para a glória e para a honra do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.